Ele acordava todos os dias antes do sol nascer. O céu ainda estava escuro, o chão ainda gelado, e a cidade, que mais tarde explodiria em buzinas e pressa, ainda dormia em silêncio. Seu nome era Antônio Mendes, mas ninguém o chamava assim. Para os outros, era apenas o pedreiro da obra da esquina, o sujeito do boné sujo, aquele homem que vive carregando cimento. Não era difícil esquecê-lo. Sua presença era como poeira na claridade do dia, constante, mas invisível. Suas mãos calosas e rachadas conheciam o peso de cada saco de cimento, a aspereza de cada parede inacabada e o silêncio cruel de quem nunca teve o direito de sonhar alto. A vida inteira ele se resignou ao papel de coadjuvante da história alheia, construindo casas que nunca moraria, assentando lajotas que nunca pisaria com chinelos limpos. Antônio vivia num quartinho nos fundos de uma vila operária, num bairro periférico, onde o tempo parecia escorrer mais lento. A janela era pequena e mal deixava a luz entrar. O colchão estava gasto, o rádio chiava canções antigas e os únicos objetos de decoração eram um crucifixo torto e uma fotografia desbotada da mãe, falecida há mais de 2 décadas. Nunca se casou, nunca teve filhos, nunca teve sorte. Seu almoço era sempre o mesmo: arroz branco, feijão ralo e, se o dia tivesse sido generoso, um ovo frito. E ainda assim, havia dignidade em seu modo de viver. Pagava o aluguel pontualmente, não devia favores a ninguém e cumprimentava até quem fazia questão de não enxergá-lo. Mas havia algo mais ali, uma solidão que não era só física. Era o tipo de silêncio que vai se acumulando por dentro como poeira de demolição. Invisível, mas sufocante. As conversas com os colegas de obra eram sempre sobre futebol, cerveja e desgraças do governo. Ele ouvia mais do que falava. Quando falava, sua voz era baixa, carregada de cansaço. Sabia consertar qualquer rachadura, prever deslizamentos pelo cheiro da terra molhada, calcular medidas de cabeça, mas ninguém o consultava para isso. Para os engenheiros engravatados, Antônio era só mão de obra, e para a sociedade, um número entre tantos outros que jamais seriam manchetes ou motivo de orgulho. Às vezes, ele olhava os apartamentos que construía e se perguntava se algum dia pisaria num piso de porcelanato como morador. Sonhava acordado, mas logo o apito da obra o trazia de volta, tijolo por tijolo, como sempre. Nos dias de folga, que eram raros, Antônio ia até a feira comprar frutas baratas ou sentava-se em um banco da praça, observando as crianças correrem. Tinha um velho bilhete de loteria dobrado no bolso da carteira, como quem carrega um amuleto inútil. Comprava um a cada 15 dias, não por acreditar que ganharia, mas porque aquela raspadinha colorida era, para ele, uma brecha poética na rotina árida. Era um ritual silencioso. Ele raspava devagar como quem acaricia a ideia do impossível. Nunca ganhava, mas também nunca deixava de tentar. Quem sabe um dia, ele pensava, mas nem ele mesmo sabia se acreditava nisso. E então veio a chuva. Uma daquelas chuvas que transformam a cidade em lama e caos. Antônio foi o único que não faltou à obra naquele dia. Enquanto os outros procuravam abrigo, ele estava no topo do prédio em construção, com a capa de plástico colada ao corpo, assentando tijolos como se cada um deles fosse um pedaço de redenção. E foi ali, no meio da tempestade, que o encarregado da obra lhe entregou um envelope. Dentro estava o resultado do bolão da loteria, feito semanas antes com outros trabalhadores. Antônio não esperava nada. Abriu sem pressa, já esperando ver a decepção de sempre. Mas seus olhos congelaram. Os números batiam. Todos, ele tremia, leu de novo. E mais uma vez, e outra. Não podia ser verdade. Nos dias seguintes, ninguém mais o viu com o boné sujo. Ele desapareceu da obra, da vila, da praça. A notícia correu rápido. O pedreiro ganhou na Mega Sena. Uns diziam que era mentira, outros que ele já tinha sido sequestrado. Mas a verdade era que Antônio, o invisível, agora era um milionário. Só que o mundo não foi feito para abraçar homens como ele com ternura. E o que parecia o início de um conto de fadas, logo começaria a se desdobrar em algo muito mais perverso, muito mais sombrio, porque o dinheiro não lava as mãos que carregaram cal. Ele apenas dá brilho ao caixão.
O envelope ainda tremia em suas mãos quando ele saiu andando sem rumo pelas ruas enlameadas da cidade. O mundo parecia o mesmo. Buzinas, vozes, o barulho dos ônibus passando com seus estalos de freio. Mas algo dentro de Antônio tinha mudado. O papel dobrado no bolso de sua camisa surrada era um divisor de eras. Uma fronteira invisível entre a poeira que ele era e o homem que agora poderia se tornar. Mas como se transforma um invisível em alguém digno de ser olhado? Como se aprende a existir de outra forma, quando tudo que você conhece é sobrevivência? Ele foi até uma lotérica no centro, encharcado de chuva, com os olhos cheios de um brilho quase infantil. Entregou o bilhete à atendente com as mãos suadas, como quem entrega a alma para julgamento. Ela digitou os números, parou, o encarou, deu um passo para trás, chocada, e então chamou um gerente. As portas foram fechadas. Telefone, verificação, procedimentos. Antônio não entendia metade da burocracia, mas começou a entender que a sorte não estava apenas no bilhete. Ela agora estava em seus bolsos. Quando finalmente saiu de lá, horas depois, ele não era mais o mesmo homem. Saía com papéis, instruções, promessas e um futuro que ele jamais ousou imaginar. Ganhara sozinho o equivalente a 38 milhões de reais. Dinheiro suficiente para comprar a rua onde nasceu, demolir a casa onde cresceu, reconstruir a vida que nunca teve. Mas o que fazer com tanto poder quando tudo que você conhece é medo? Nos dias seguintes, ele não apareceu mais na obra. O celular barato que usava ficou desligado. O dono da vila onde morava recebeu uma ligação formal anunciando que ele deixaria o imóvel, mas ele não voltou para buscar nada. Apenas pagou 5 meses adiantados como forma de agradecimento e desapareceu. Foi levado por advogados e agentes bancários para uma espécie de imersão financeira, onde ouviu palavras novas como renda fixa, fundo imobiliário, offshore. Ele tentava prestar atenção, mas era como ouvir outra língua. Não sabia o que significavam, mas agora eram parte do vocabulário da sua nova existência. Passou a viver em um flat no centro da cidade, com móveis de design, ar-condicionado e cortinas automáticas. A primeira noite foi insuportável. O colchão era macio demais, o silêncio era estranho, o chuveiro parecia de outro planeta. Ele sentia falta do cheiro de cimento, do rádio velho tocando modas de viola, do barulho das goteiras no telhado de zinco. Dinheiro não compra raiz. Ele descobre isso cedo demais. Mas era tarde para voltar. O mundo começou a olhá-lo de forma diferente. Repórteres tentaram entrevistá-lo. Perfis falsos nas redes sociais começaram a usar sua imagem. Gente que nunca falou com ele na vida, agora queria parabenizar. Uma vizinha da vila apareceu chorando em frente à portaria, pedindo um empréstimo pela amizade de anos. Ele não lembrava do nome dela. As coisas começaram a mudar depressa. Primeiro, veio a agência bancária oferecendo um gerente exclusivo que falava com ele como se fosse um sócio. Depois, lojas caras o convidaram para experiências VIP, oferecendo ternos sob medida, perfumes importados, relógios que custavam o equivalente ao seu salário de um ano inteiro. Antônio recusava no começo, mas a insistência, o tratamento reverente, a ilusão de pertencimento começaram a fazer efeito. Ele começou a comprar roupas melhores, um carro novo, celulares mais modernos. Tentou sorrir para o espelho, mas o rosto refletido ainda parecia o de um estranho. O mundo o tratava como novo, mas ele ainda se sentia velho por dentro. Certo dia, sentado em um restaurante caro onde o cardápio não tinha preços, uma mulher se aproximou. Bonita, elegante, com um sorriso treinado, começaram a conversar. Ela dizia coisas que ele nunca ouviu de uma mulher, que ele era admirável, diferente, um vencedor. O nome dela era Márcia. Divorciada, mãe de 3 filhos, 2 adultos e uma menininha de 6 anos. Disse que não se importava com o dinheiro, que achava lindo o jeito simples dele. Ele, ainda desconfiado, ouviu. Mas o coração, carente como um quintal seco após anos de seca, começou a florescer. Ela não parecia como os outros. Ela ouvia. Ela tocava suas mãos como se ele fosse valioso. E ele, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse. Márcia entrou na vida dele com passos suaves. Disse que estava recomeçando, que morava de aluguel,
que criava os filhos sozinha. Os olhos dela eram de uma doçura estudada, e os gestos tão bem ensaiados quanto uma peça de teatro. Mas Antônio não viu nada disso. Ele via apenas o que desejava há anos: companhia, carinho, uma família. Ela começou a acompanhá-lo em jantares, a visitar o flat, a decorar seus dias com presenças. Os filhos, Renan e Bruno, já adultos, o tratavam com uma polidez artificial. A menina, Lara, o abraçava de verdade. Ele sorria com ela como nunca tinha sorrido com ninguém, e aquilo foi o suficiente para que ele acreditasse que finalmente havia encontrado um lar. O relacionamento progrediu rápido. Márcia se mostrava compreensiva, paciente, quase perfeita. Em poucos meses, ele a pediu em casamento. Ela disse sim com lágrimas nos olhos, lágrimas que, talvez, nem o tempo ou a justiça conseguiriam decifrar se eram sinceras. Antônio não sabia, mas o que havia ganhado não era apenas uma fortuna, era um convite para o abismo. E o abismo tinha perfume francês, voz doce e uma família faminta. O casamento foi celebrado de maneira discreta, sem pompa nem fotógrafos contratados, como se fosse apenas mais um ato formal na biografia silenciosa de Antônio. Márcia insistiu em manter tudo íntimo, dizendo que detestava a ostentação. E ele acreditou. Usou um terno que mal sabia vestir, suava nas mãos ao assinar os papéis e, ao fim da cerimônia, chorou discretamente, como quem sela um pacto com a esperança. A pequena Lara correu até ele com flores improvisadas e o chamou de pai pela primeira vez. Foi o momento em que Antônio sentiu que enfim havia sido escolhido, não pelo destino, não por um número de bilhete, mas por alguém. E essa sensação, rara como um eclipse no deserto, foi suficiente para cegar qualquer desconfiança que ainda morasse em seu peito. Os primeiros dias após o casamento foram uma lua de mel morna e tranquila. Mudaram-se para uma casa ampla em um condomínio fechado, escolhida por Márcia com base em boas escolas para a filha e segurança para todos. Antônio, inexperiente em aquisições grandiosas, aceitou tudo. Assinou os contratos que ela pedia, transferiu valores conforme solicitado. O dinheiro parecia não ter fim, mas de repente ele começou a perceber coisas que antes escapavam aos seus olhos, acostumados ao concreto e ao suor. Os filhos dela, Renan e Bruno, quase nunca o chamavam pelo nome. Falavam entre si em sussurros. Riam de piadas que ele não entendia. Pediam cartões de crédito adicionais só para emergências, que se multiplicavam em compras caras, viagens rápidas, festas noturnas. As visitas começaram. Pessoas que ele nunca viu começaram a frequentar a casa. Primas distantes de Márcia, tias que surgiam como sombras em almoços de domingo, amigos dos filhos que se apresentavam como sobrinhos, todos cheios de sorrisos largos, abraços apertados e um entusiasmo artificial. Antônio tentava ser educado, mas sentia-se um intruso na própria casa. Às vezes, se refugiava no quarto para respirar. Às vezes, fingia cochilar na varanda enquanto observava o movimento silencioso daquelas visitas que pareciam farejar cada centavo que ele possuía. Certo dia, Márcia lhe apresentou um novo investimento, uma pequena empresa de eventos que os filhos dela queriam abrir. Antônio hesitou. Disse que não sabia como funcionava esse tipo de negócio, mas ela o olhou nos olhos, tocou seu rosto com ternura e sussurrou: "Confia em mim. Somos uma família agora." E com aquela frase, o mundo de Antônio mais uma vez se inclinou para o abismo. Ele assinou os papéis sem ler. Colocou R$500 mil na conta da empresa dos enteados, que nunca abriu suas portas. Pouco a pouco, a casa foi deixando de ser dele. As decisões eram tomadas por Márcia. Os quartos foram ocupados por pessoas que ele não conhecia. Os objetos que comprava eram trocados sem seu consentimento. O velho rádio que ele trouxera da vila foi descartado como lixo velho. As roupas humildes, doadas, a história que ele carregava apagada. Antônio tornara-se um fantasma rico, assombrando a própria casa em que vivia. Na vizinhança, começou-se a comentar sobre o casal improvável. Um homem rude, de sotaque de operário, casado com uma mulher refinada, elegante e articulada. Alguns riam pelas costas, outros apostavam em quanto tempo duraria.
Ninguém, porém, via o que se passava dentro daquelas paredes elegantes. O lento apagamento de um homem simples, engolido por uma encenação doméstica. A única que parecia vê-lo de verdade era Lara. A menina se sentava com ele no jardim, contava histórias da escola, perguntava sobre os prédios que ele havia construído. Antônio se agarrava a esses momentos como quem se agarra a uma tábua em mar aberto. Ela era o único ponto de luz em meio à escuridão crescente. Com o tempo, até isso começou a incomodar. Renan e Bruno começaram a afastar a irmã do padrasto. Diziam que ele não era o verdadeiro pai, que ela estava se apegando demais. Márcia, por sua vez, mudava de assunto sempre que o carinho entre os dois se tornava evidente. Antônio não entendia. Por que aquilo incomodava tanto? Começou a se questionar. Observava os olhares trocados entre os filhos. Escutava passos no corredor de madrugada. Sentia uma tensão invisível, como se algo estivesse sendo tramado, mas não conseguia provar. Tentou conversar com Márcia. Ela chorou. Disse que ele estava paranoico, que o dinheiro o estava deixando desconfiado. Ele se calou, envergonhado. Não queria perder aquilo que, em sua mente, era sua única chance de ser amado, de ter uma família. Voltou a sorrir nos almoços em família, a fingir que não ouvia quando Renan dizia: "Se ele morrer, essa casa vai ficar pra gente, né?" Márcia dava um tapa no ombro do filho e dizia: "Bobo", com um sorriso torto. Mas o gelo no estômago de Antônio não derretia mais. E assim os dias seguiram. Roupas novas, jantares elegantes, visitas constantes, promessas de novos investimentos, documentos que chegavam e desapareciam. O dinheiro saía das contas sem explicações claras. Os filhos estavam cada vez mais ousados. Certa vez, Antônio encontrou um revólver guardado na gaveta de Bruno. Questionou. Recebeu um sorriso frio e a resposta: "É para proteção, padrasto. A gente é rico agora." Naquela noite, Antônio não conseguiu dormir. Sentado na sala, olhava para o nada. Sentia-se mais pobre do que jamais havia se sentido. O bilhete que um dia fora seu passaporte para a liberdade, agora parecia ter sido escrito com sangue. E ele começava a perceber, tarde demais, que nem toda fortuna é um presente. Algumas são armadilhas, e ele já estava bem no centro da teia. Márcia tinha olhos que sabiam dançar com as palavras. A forma como olhava para Antônio parecia capaz de derreter o concreto mais endurecido de sua alma. Ela sorria com uma leveza estudada, como se cada gesto fosse coreografado para tranquilizar, acalmar, seduzir, sem ofender. Antônio, órfão de afeto por décadas, se via cada vez mais rendido àquele calor silencioso que ela transmitia. Nunca fora amado, não daquele jeito, não com tanta delicadeza, com tanto cuidado. No começo, tudo o que ela fazia parecia um presente. Preparar seu prato favorito, sem que ele dissesse o nome. Encher a casa com aromas suaves de lavanda e café. Acordá-lo com beijos mornos na testa, como se fosse um herói de guerra que retornava do campo de batalha. Ela dizia que não precisava do dinheiro dele, que o que a encantava era sua simplicidade rara e a alma boa num mundo tão podre. Palavras que Antônio nunca ouvira, nem mesmo da boca de sua falecida mãe. Ele acreditava, e por acreditar, cedia. Ela era uma mulher experiente, mãe de 3 filhos, marcada por decepções. Contava que o ex-marido fora um homem ausente, abusivo, que a trocara por uma mulher mais jovem e a deixara com dívidas e lágrimas. Antônio ouvia tudo com olhos marejados, o coração se apertando a cada relato, desejando poder apagar todos os traumas dela com o toque de suas mãos calejadas. Foi Márcia quem sugeriu a mudança para uma casa nova. Ela não aguentava mais o flat moderno. Dizia que a filha precisava de um jardim para brincar e os meninos estavam desconfortáveis. Ele cedeu. Compraram uma mansão em um condomínio fechado, com piscina, lareira, espaço gourmet e até uma área de jogos. Antônio nunca usou nenhum desses espaços. Seu refúgio continuava sendo a varanda, onde tomava café olhando o céu como fazia quando era pobre. Mas agora, a vista era diferente. Não havia mais ruas com crianças jogando bola, nem vizinhos falando alto, nem cheiro de pão saindo das padarias. Só havia silêncio e muros altos, o paraíso de quem quer se esconder do mundo, ou esconder algo do mundo.
Márcia se instalou no novo lar como uma rainha que finalmente tomava posse de seu castelo. Redecorou cada cômodo, escolheu os móveis, trocou os talheres por peças de prata, impôs um novo padrão de vida à casa e, sutilmente, à alma de Antônio. Aos poucos, ele se tornava apenas um símbolo na parede, um retrato em porta-retratos caros. Os filhos dela, Renan e Bruno, deixaram de esconder o desdém. Falavam com o padrasto como quem tolera um figurante. Usavam seus carros, seus cartões. Riam alto nas madrugadas. Bebiam em excesso. Convidavam desconhecidos para festas clandestinas na casa que ele pagava. Antônio tentava não ver, fingir que tudo aquilo era parte do pacote do amor. Márcia sempre o tranquilizava. Eles são jovens, querido. Logo amadurecem. Eles te adoram. Mas não o adoravam. Não o respeitavam. Um dia, Antônio pediu que diminuíssem o volume do som porque Lara queria dormir. No dia seguinte, encontrou seu carro com os pneus esvaziados. Outro dia, reclamou do cheiro de maconha vindo do quarto de Bruno e descobriu sua escova de dentes mergulhada na privada. Começava ali um tipo de guerra fria doméstica, uma ocupação gradual da casa, da mente, da identidade. A única que ainda lhe sorria era Lara. A menina de 6 anos, com seus olhos grandes e curiosos, vinha todas as noites até a sala, sentava-se ao lado dele e o ouvia contar histórias da infância pobre, das obras que construiu, dos pássaros que ele via na laje da vila onde morava. Ela ouvia como se estivesse diante de um contador de lendas, perguntava detalhes, fazia desenhos das construções e dizia que quando crescesse queria ser pedreira igual ao senhor Antônio. Ele ria, comovido. Aquilo bastava para ele seguir vivendo. Era por Lara que ele suportava os olhares frios da esposa, o desdém dos enteados, a sensação de exílio dentro da própria fortuna. Márcia, porém, começou a demonstrar certo incômodo com essa relação. Dizia que Lara estava criando dependência emocional do padrasto, que era importante impor limites. Antônio discordava. Disse que ela só queria carinho. Ela se irritou, gritou pela primeira vez. Foi a primeira rachadura no verniz da perfeição. No dia seguinte, ela pediu desculpas, fez sua sobremesa favorita e chorou em seus braços. Ele a perdoou. Sempre perdoava. Porque perdoar era tudo o que ele aprendera a fazer desde pequeno, com patrões, com a vida, com a fome. Mas algo começava a azedar. Antônio começou a sentir dores constantes no estômago, náuseas sem explicação, cansaço que não passava mesmo dormindo. Procurou médicos, fez exames. Tudo normal. É estresse, diziam. Você precisa descansar. Márcia sugeriu uma viagem, mas só para ele. Disse que precisava de um tempo sozinha com os filhos. Ele recusou. Queria ficar com Lara. A partir dali, a esposa se tornou mais fria, mais seca, mais distante. Passava noites inteiras fora, dizendo que acompanhava os filhos em eventos ou reuniões. Quando voltava, cheirava a álcool, perfume caro e um silêncio estranho. Certa madrugada, Antônio acordou com a sensação de que alguém o observava. Levantou-se e caminhou pela casa. Encontrou a porta da cozinha entreaberta, luzes apagadas, e ouviu sussurros. Aproximou-se e ouviu claramente o nome dele sendo dito. Parou. Escutou Márcia dizendo: ainda não. Ele está desconfiando. Mas falta pouco. Sua espinha gelou. O chão pareceu se abrir. Ele recuou em silêncio. Voltou ao quarto e fingiu dormir até o sol nascer. Na manhã seguinte, fez o café como de costume. Abraçou Lara. E pela primeira vez, não sorriu. Sentia-se como uma peça prestes a ser retirada de um tabuleiro. Mas o jogo já estava em curso, e ele era o único que não conhecia as regras. Casamentos, quando se deterioram, nem sempre fazem barulho. Alguns se desfazem como papel molhado, lentamente, invisivelmente, até que só reste uma massa disforme de promessas que já não sustentam mais nada. E foi assim que o de Antônio se corrompeu. Márcia, que antes se deitava em seus braços com doçura, agora dormia virada para o outro lado, sempre com o celular na mão, sempre ocupada demais para ouvir suas palavras. As conversas sumiram, o carinho evaporou, e os filhos que antes mantinham pelo menos um véu de cordialidade, agora o tratavam com impaciência crua, como um velho incômodo, um entrave,
uma peça fora do tabuleiro que insistia em não sair do caminho. A casa estava mais cheia que nunca. Amigos dos filhos apareciam sem avisar. Alguns dormiam por lá. Márcia dizia que era normal, que os rapazes estavam em fase de expansão dos negócios. Mas Antônio não via empresa alguma. Não ouvia telefonemas importantes, nem via reuniões. O que ouvia eram risadas altas, batidas de portas, e o som abafado de músicas de mau gosto sacudindo as paredes que ele pagara. O dinheiro que ele achava que estava guardado parecia escoar como água por ralos invisíveis. Quando questionava, recebia respostas atravessadas. Tá controlando o quê? Você nem entende dessas coisas, dizia Renan. Bruno apenas ria e balançava a cabeça, como quem observa um cachorro velho latindo para o vento. Márcia passou a assumir tudo. Investimentos, contas, decisões. Antônio ainda assinava documentos, mas já não os lia. Sentia vergonha, sentia medo. Uma parte dele sabia, ou ao menos desconfiava, que estava sendo manipulado. Mas qual alternativa tinha? Voltar para a vila, para o colchão velho, para o boné puído e as mãos cheias de calos. Ele tentava se convencer de que aquilo era o preço de uma vida nova. Mas no fundo, sabia. Era o preço de estar cercado por predadores. E o mais cruel, ele havia aberto as portas da jaula para cada um deles. Lara era a única que lhe dava forças para levantar todos os dias. Ela agora dormia no antigo quarto de hóspedes, afastada dos irmãos por decisão da mãe, que dizia que a menina estava ficando mimada demais. Antônio passou a encontrá-la escondido no jardim, nos corredores, em visitas silenciosas ao seu quarto à noite para contar histórias. Ele sentia que ela estava sendo apagada do convívio, assim como ele. Como se mãe e irmãos tentassem arrancar dela qualquer raiz de carinho que ainda existisse por ele. Ela passou a desenhar menos, a falar mais baixo, a olhar ao redor antes de correr até ele. Antônio, impotente, sentia a alma se quebrar um pouco mais a cada dia. A saúde dele começou a piorar. As dores se intensificaram. Tonturas, náuseas, uma sensação constante de torpor. Os médicos, sempre indicados por Márcia, diziam que era estresse. Prescreviam calmantes. Exames eram feitos, mas nenhum resultado era revelador. Até que um dia, após uma queda no banheiro, Antônio acordou em um hospital. Estava desorientado, com os olhos pesados. Márcia, ao lado da cama, sorria. Um sorriso estranho. Você vai ficar bem, meu amor. É só a idade. Idade. Como se o tempo fosse o veneno. Mas havia algo nos olhos dela. Uma frieza polida, um brilho falso, uma ausência de alma. Antônio sentiu calafrios. Sentiu que talvez nunca mais saísse dali. Mas saiu. Recebeu alta dias depois e voltou para casa. Mais fraco, mais calado, mais isolado. Sua presença agora era tratada como um detalhe inconveniente. As refeições eram feitas sem ele. A televisão nunca estava no volume que ele conseguia ouvir. Ninguém mais perguntava se ele dormiu bem. E quando falava com Márcia sobre qualquer assunto, ela respondia com monossílabos, como quem responde um funcionário desnecessário, prestes a ser demitido. Certa manhã, Antônio encontrou um cofre aberto no escritório. Era o cofre onde guardava documentos importantes, papéis da loteria, contratos, escrituras. Estava vazio. Quando perguntou a Márcia, ela disse que estava organizando tudo com o contador e que depois explicaria. Nunca explicou. Ele não voltou a ver os papéis. À noite olhou nos olhos dela e perguntou se ainda o amava. Ela respondeu com um beijo rápido na testa. E um claro meu bem, dito com a mesma emoção de quem dá boa noite a um porteiro. Foi ali que ele soube. Aquilo não era mais um casamento. Era uma farsa, um teatro barato. E ele, o personagem que não sabia que era o alvo principal da cena final. Nos dias seguintes, Antônio começou a observar mais, a ouvir melhor, a memorizar detalhes. Descobriu que os filhos haviam feito apólices de seguro de vida em seu nome, que estavam tentando transferir a casa para o nome da mãe, que algumas senhas de banco haviam sido alteradas. Tentou confrontar Márcia. Ela riu, disse que estava delirando, que precisava descansar. E com um ar maternal que mais parecia uma sentença, sugeriu que ele fosse para uma clínica de repouso. Só por uns dias vai te fazer bem. Ele não aceitou. Disse que ficaria ali, que aquela era sua casa. Ela sorriu de novo. Um sorriso sem dentes,
sem alma. E naquele instante, Antônio entendeu. O fim já havia começado. Não haveria confronto, não haveria gritos. Ele não seria esfaqueado no meio da sala, não haveria sangue nas paredes. Eles estavam matando-o do jeito mais cruel possível, lentamente, gota a gota, dia após dia, como se esvazia um copo sem derramar. E talvez, naquele exato momento, já fosse tarde demais para escapar. O tempo passava, e a casa de paredes brancas e vidros limpos tornava-se cada vez mais um mausoléu de silêncios. Dentro daquele lar que fingia ser família, Antônio andava como um fantasma. Seus passos já não ecoavam como antes, porque agora ele quase não andava. Passava os dias sentando na mesma poltrona, olhando para o vazio, tentando lembrar se a dor que sentia no peito era física ou apenas uma forma concreta de saudade. Saudade de si mesmo, de sua voz, de sua dignidade. Mas havia uma única luz, frágil, pequena, mas intensa, como um vagalume perdido numa noite sem lua. Lara. A menina era para ele mais que enteada. Era o único pedaço de verdade num universo feito de máscaras. Desde o primeiro dia em que se conheceram, quando ela lhe ofereceu um desenho de uma casinha torta e escreveu Tonho com letras grandes e tortas, ele sentiu algo que jamais havia experimentado. Era como se alguém o visse, como se depois de décadas, um par de olhos finalmente tivesse escolhido enxergá-lo como pessoa, e não como ferramenta. Lara não exigia dele dinheiro, bens ou favores. Exigia apenas o que ele podia dar, presença. E ele deu, todos os dias, com palavras, com histórias, com afeto. À noite, depois que a casa dormia ou fingia dormir, Lara aparecia na porta do quarto dele, sempre com um livro debaixo do braço ou um caderno de desenhos. Sentava-se ao pé da cama e dizia: "Me conta mais uma, pai." E esse pai não era decorado, era verdadeiro, era puro e doía. Porque Antônio sabia que, se havia algo que os outros odiavam nele, era justamente isso, o amor sincero de Lara. O vínculo inquebrável que nenhum documento, arma ou veneno conseguia apagar. Era por isso que tentavam afastá-la. Era por isso que Márcia havia começado a vigiá-la. Era por isso que os irmãos zombavam, ameaçavam, espreitavam cada momento entre os dois. Certa tarde, Lara correu para o quarto dele com os olhos cheios d'água. Disse que a mãe havia gritado com ela. Disse que Bruno a empurrou porque ela defendia demais aquele velho. Disse que queriam tirar seu caderno de desenhos, aquele onde ela guardava todas as histórias que ele contava. Antônio a abraçou com força. Sentiu o coração dela disparado contra o peito. Sentiu o medo, a revolta, a fragilidade e soube que ela era a última coisa que o mantinha humano, porque o resto já estava morrendo. Seus músculos já não sustentavam seu peso. Sua memória começava a falhar. E nos olhos do espelho, ele já não via mais um homem. Via o reflexo de um aviso. Algo estava para acontecer. As ameaças veladas se tornaram diretas. Renan, num jantar, olhou-o nos olhos e disse: "O senhor precisa descansar, muito." Disse isso com a voz mansa de quem serve sobremesa envenenada. Bruno começou a andar com amigos estranhos, homens que ficavam no portão fumando e rindo enquanto o observavam passar. Márcia, agora fria como um corredor de hospital, falava com ele apenas sobre tratamentos alternativos, descanso prolongado e declínio cognitivo. Antônio não era mais marido. Era um fardo, um obstáculo entre eles e a herança. E sabiam que não podiam tirá-lo à força, não ainda, porque Lara ainda o amava. E Lara via tudo. A menina começou a escrever, anotar coisas, esconder papéis. Um dia, mostrou a ele um mapa da casa onde marcava os lugares onde ouvia os irmãos conversarem escondidos. Outro dia, apontou o armário da mãe e disse que havia remédios escondidos ali. Potes sem rótulo. Antônio quis acreditar que era apenas imaginação, que a menina estava confusa, mas não podia mais negar. Tudo fazia sentido. A fraqueza, as dores, os apagões, as receitas falsas, os laudos que ele nunca assinou, mas que agora pareciam estar registrados em seu nome. Uma madrugada, ele acordou com Lara chorando. Ela estava trancada no banheiro. Dissera que a mãe gritou que iria colocá-la em uma escola interna, que estava cansada daquela menina melosa demais com o velho doente. Antônio tentou abrir a porta.
mas estava trancada. Sentou-se no chão do lado de fora e chorou com ela. Disse que não ia deixar que a separassem dele, que ia protegê-la, mesmo sem saber como, mesmo sem forças, mesmo sem tempo. Foi então que decidiu agir. Escreveu uma carta, uma confissão, contou tudo, as mudanças, os sintomas, os medos, as ameaças. Escreveu à mão com letra trêmula, mas firme. Escondeu o envelope no fundo da caixa de brinquedos de Lara, entre bonecas esquecidas e papéis coloridos. Disse a ela que, se algo acontecesse, deveria mostrar aquilo a alguém de confiança. A menina assentiu, sem entender o peso da missão, mas algo em seu olhar indicava que ela carregaria aquele segredo como uma espada. Nos dias que se seguiram, Márcia intensificou os medicamentos. Servia-lhe chás amargos, sopas prontas, cápsulas com nomes difíceis. Antônio fingia engolir. Escondia os comprimidos debaixo da língua. Cuspiu vários no jardim, regando as plantas com o veneno que deveria matá-lo. Sabia que estavam desesperados. Sabia que o fim estava próximo, mas precisava aguentar. Por ela, por Lara. Até que, numa noite abafada de verão, ele ouviu passos leves na porta. Era a menina. Ela entrou devagar e disse: "A mamãe falou no telefone com os meninos. Eles disseram que amanhã vai ser o dia." Antônio congelou. A respiração ficou curta. Amanhã. O dia. O fim. Abraçou Lara como quem se despede da vida. Beijou-lhe o cabelo. Disse para ela dormir com a boneca preferida. E que, se algo acontecesse, não chorasse. Apenas mostrasse a carta. E confiasse no que ele havia deixado ali. Porque às vezes, a única verdade capaz de vencer o mal nasce da boca de uma criança. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com uma quietude artificial. O tipo de silêncio que antecede o som do metal rasgando a pele. O ruído abafado de um plano em execução. Os pássaros não cantavam, ou talvez Antônio já não os escutasse. Tudo parecia em câmera lenta. O sol invadia a casa sem calor, e os corredores, antes apenas frios, agora exalavam uma hostilidade invisível, como se a própria arquitetura conspirasse. Ele sabia que algo aconteceria. A frase de Lara na noite anterior ecoava como um sino fúnebre. Eles disseram que amanhã vai ser o dia. E o dia tinha chegado. Márcia acordou com uma doçura teatral. Fez o café da manhã, coisa que não fazia há meses. Vestiu um vestido azul claro que usava nos primeiros dias do casamento e o chamou com voz melosa. "Tonho, fiz aquele café com canela que você gosta." Ele desceu as escadas devagar, como quem caminha para a própria cova, mas com a coluna ereta, os olhos abertos, a mente afiada pelo medo. Sentou-se à mesa. O aroma era familiar, mas não reconfortante. Era um truque, um cheiro usado como isca, como o perfume de flores deixadas sobre um túmulo fresco. Ela serviu o café. Ele fingiu beber. Tomou o primeiro gole, segurando o líquido sob a língua até conseguir cuspir discretamente no guardanapo. Márcia o observava com um sorriso, mas os olhos não sorriam. Estavam atentos, cirúrgicos, buscando sinais de rendição. Antônio não deu. Perguntou pelos filhos. Estavam resolvendo um problema do negócio, ela respondeu. Mas ele sabia que estavam preparando algo. Talvez um acidente, talvez um sumiço, um corpo que nunca seria achado. Já não precisavam dele, só do seu dinheiro, e isso já estava quase todo em nome dela. Depois do café, ele subiu para o quarto, trancou-se e começou a vasculhar o pouco que ainda era seu. Encontrou documentos falsificados, apólices de seguro de vida, um testamento do qual jamais ouvira falar, onde ele deixava, espontaneamente, todos os bens para Márcia e os filhos. Assinaturas forjadas, datas adulteradas. As digitais do crime espalhadas por gavetas que ele nunca ousou abrir. Sentiu o chão sumir, sentiu o coração gritar, mas não podia agir com desespero. Sabia que estava sendo observado, que qualquer reação brusca seria a deixa perfeita para declará-lo psicologicamente instável. À tarde, recebeu a visita de um médico desconhecido. Márcia o apresentou como um amigo da família. O homem fez perguntas vagas, tirou pressão, examinou sua pupila e saiu dizendo: "Ele está mesmo precisando descansar." Antônio fingiu não entender.
Mas já sabia. O diagnóstico estava pronto antes mesmo do exame. Seria declarado incapaz, internado, apagado, e os algozes estariam com a herança limpa em mãos. Era um golpe perfeito, se não fosse Lara. A menina, cada vez mais silenciosa, parecia uma sentinela em miniatura. Olhava para a mãe com desconfiança. Passava recados a Antônio em bilhetes escondidos. Um deles dizia: "O Bruno tem uma arma no carro. Eu vi." Outro: "A mamãe falou para eles te darem algo antes do jantar." As mensagens vinham dobradas em origami simples, escondidas dentro dos bolsos dele, nos sapatos, até entre os pães da cesta de café. Antônio agora vivia como um prisioneiro prestes a ser executado, dependendo de códigos de uma criança para sobreviver mais um dia. Uma madrugada, ouviu passos na cozinha. Foi até lá sem fazer barulho. Parou atrás da porta. Ouviu Bruno e Renan conversando. Um dizia: "Vai ser hoje, ou amanhã no máximo." O outro respondia: "O velho não dura muito. A gente já deu coisa suficiente para ele apagar de vez." Antônio segurou o batente da porta com tanta força que os dedos formigaram. Voltou ao quarto. Trancou-se. Sentou-se na beira da cama. O mundo girava ao redor, mas ele estava só, e mesmo assim, ainda não desistiria. Ainda não. Naquela manhã levou Lara até a escola pessoalmente. Disse que a amava, que ela era a única coisa boa que ele havia feito na vida, que ela nunca se esquecesse disso, e que se algo acontecesse com ele, ela devia fazer o que haviam combinado. A menina assentiu com olhos marejados. Quis dizer algo, mas não conseguiu. Desceu do carro e olhou para ele uma última vez, como se soubesse que aquilo era um adeus. Ao voltar para casa, encontrou Márcia com uma expressão de pressa. Disse que o jantar seria especial, que os filhos viriam, que queria que ele vestisse algo elegante. Antônio subiu, vestiu a camisa azul que Lara havia lhe dado no último aniversário, penteou o cabelo, olhou-se no espelho e enxergou um homem marcado, mas não vencido. Desceu as escadas como quem caminha para o palco, e por dentro preparava-se para a cena final. A mesa estava posta. Velas, vinho, talheres alinhados. Bruno serviu a bebida. Renan trouxe a travessa. Márcia sorriu com lágrimas nos olhos. Disse: "Quero brindar a nossa família." Antônio sorriu de volta. Disse: "Vamos brindar sim. À verdade." Levantou o copo. Fingiu um gole. Observou os três, um por um. E pela primeira vez, eles pareciam inquietos, nervosos. Talvez ele tivesse demorado demais para perceber. Mas agora não estava mais cego. E mesmo que a morte viesse, viria com olhos abertos. O plano era cruel pela sutileza. Não haveria armas, gritos, sangue ou corpos arrastados pelo chão. Haveria chá de camomila, pílulas com nomes difíceis, sopas temperadas com lentidão e um copo de leite morno antes de dormir. A morte de Antônio seria como sua vida, lenta, silenciosa, invisível. Era isso que a tornava ainda mais brutal, porque ninguém ouviria os tiros que ele não levaria, ninguém veria o sangue que ele não derramaria, e por isso, talvez ninguém sentisse falta. Esse era o pacto secreto de quem mata por herança. Quanto mais silenciosa a execução, menos suspeitas ficam no ar. As primeiras doses vieram disfarçadas de bondade. Márcia, num dia específico, disse que estava preocupada com o sono dele. "Você está dormindo mal, meu amor. Preparei algo natural." E trouxe um copo de leite morno, com uma leve espuminha na superfície e um aroma sutil de amêndoas. Antônio hesitou, mas bebeu. Naquela noite dormiu pesado. Não sonhou. Acordou com a boca seca, a visão embaralhada, o corpo estranho. Márcia o abraçou pela manhã e disse que ele estava apenas cansado. Era a idade. Era o estresse. Era a adaptação. Mas ele sabia, no fundo sabia. Era o início do fim. Nas noites seguintes o ritual se repetiu. Às vezes, chá. Às vezes, sopas ralas. Às vezes, cápsulas naturais, oferecidas por um novo médico indicado pelos filhos. Antônio começou a guardar os comprimidos, discretamente, sem levantar suspeitas. Escondia-os nos vasos de planta, entre as folhas dos livros, dentro dos sapatos. Colecionava provas em silêncio, esperando o momento certo. Mas o veneno ainda assim infiltrava-se. Nos talheres, no próprio ar. O corpo dele se transformava. Os cabelos começaram a cair.
A pele ficou mais pálida. O estômago rejeitava alimentos. A memória começou a falhar. Frases sumiam da boca no meio da fala. E, ao mesmo tempo, os olhos dos outros brilhavam com cada nova fraqueza dele. Certa vez, enquanto fingia dormir no sofá, ouviu Bruno comentar: "Tá funcionando. Mais 2 semanas e ele apaga." Renan riu. "A gente podia acelerar isso. Tenho algo no carro que resolveria em 2 goles." Márcia os interrompeu com frieza. "Não, ainda não. Eu controlo o tempo. Ninguém se precipita. Um tropeço e tudo desaba." O tom dela não era de mãe, nem de esposa. Era de mandante, de algoz, de predadora que saboreia cada segundo da caça. Lara, mesmo isolada, pressentia o horror. Começou a deixar bilhetes desenhados por debaixo da porta do quarto dele, desenhos de monstros em volta de um homem dormindo. Um deles tinha a palavra cuidado, escrita com letras grandes e vermelhas. Antônio lia aqueles papéis como se fossem oráculos. E sabia, a única testemunha inocente daquela casa já estava sob ameaça também. Márcia queria interná-la. Dizia que a menina ouvia vozes, que via coisas. Os irmãos confirmavam. Estavam preparando um laudo, um diagnóstico, um sumiço. Antônio reagiu como pôde. Pediu ajuda a um antigo colega de obra, daqueles que ainda o chamavam de Tonhão, com saudade nos olhos. Pediu discrição. Disse que estava sendo envenenado. O homem riu no começo, achando que era exagero. Depois, vendo o estado do amigo, parou de rir. Levou uma amostra da sopa que Antônio escondeu. Dias depois, retornou com os olhos arregalados. "Tem coisa aqui que não é para estar aqui." E entregou um papel. Barbitúricos, sedativos de ação lenta, substâncias controladas. Antônio sentiu um misto de alívio e pavor. A verdade estava ali. Mas a verdade, às vezes, não salva. Apenas confirma o medo. Márcia passou a vigiá-lo mais. Instalou câmeras dentro da casa. Disse que era por segurança. Proibiu visitas. Controlou as ligações. Confiscou o celular dele para levá-lo ao concerto. Disse que ele estava confuso, que falava coisas sem sentido. Tentou convencê-lo de que já havia sido internado antes e não lembrava. Um gaslighting perverso, calculado, sem pressa. Como se tentasse não apenas matá-lo, mas apagar sua consciência antes mesmo de seu último suspiro. Antônio começou a escrever. Escreveu cartas, diários, datas, nomes. Escondeu tudo em lugares improváveis. Dentro da caixa de som quebrada do quarto, sob a cama de Lara, atrás de um quadro. Sabia que não teria muito tempo. Sabia que, se o plano deles fosse concluído, ele seria apenas mais um idoso que morreu de causas naturais. Mesmo sendo um homem que ainda andava, falava, amava, a morte seria limpa, administrativa, como um contrato finalizado. Certa noite, a pior delas, ele acordou com a garganta queimando. O leite havia sido mais forte daquela vez. Tentou levantar, mas o corpo não respondia. Caiu no chão do corredor. Sentiu a língua enrolar, a visão embaçar. Ouvia vozes longe, Márcia dizendo: "Não chama a ambulância ainda. Vamos esperar mais um pouco." Antônio tentou falar. Não conseguiu. Tudo o que pôde fazer foi arrastar a mão até a porta de Lara. Bateu 1, 2 vezes. A terceira foi só um arranhão. A porta se abriu. A menina gritou, chorou, correu. Pegou o telefone escondido que ele havia deixado para ela semanas antes, com instruções. Ligou para o único número que ele havia memorizado para ela. A ligação foi feita. E enquanto a morte se aproximava em passos firmes, algo fora daquele ambiente tóxico começava a se mover. Na manhã seguinte, quando a polícia chegou, Márcia sorriu. Disse que tudo estava bem, que o marido havia sofrido um mal súbito, que a criança estava em choque. Mas algo havia mudado. Uma fresta havia sido aberta. E dela, a verdade começava a escorrer, gota a gota, como o veneno que por tanto tempo foi derramado no leite morno de todas as noites. A noite caiu com uma estranheza no ar. Não era o tipo de escuridão comum. Era uma sombra espessa, carregada de presságios. Os corredores da casa pareciam mais longos, as paredes mais fechadas, e os rostos, os rostos, pareciam máscaras mal colocadas, com sorrisos que não pertenciam às bocas que os exibiam. Aquela era a noite planejada. A noite que Márcia, Renan e Bruno haviam preparado nos mínimos detalhes.
A noite que transformaria um jantar de família em um funeral sem velório. E eles estavam prontos. Márcia usava batom vermelho e um vestido preto de seda que deixava os ombros à mostra, como se fosse uma viúva antes mesmo do corpo esfriar. Bruno vestia um paletó que nunca usava, sorria demais, falava pouco. Renan estava agitado, andando de um lado para o outro, olhando o celular, verificando o relógio, como se contasse os segundos para que o destino fosse selado. E no meio deles, Antônio, vestido com a camisa azul que Lara havia lhe dado, sentava-se à mesa como um cordeiro levado ao abate, mas com os olhos bem abertos. Ele sabia de tudo. O plano, as mentiras, os venenos, o olhar falso. E mesmo assim, ali estava, de pé, de frente, de alma inteira. O jantar foi servido com pompa. Filé ao molho madeira, arroz de açafrão, legumes salteados e vinho, muito vinho. Márcia brindou. A nós, a família que constrói e vence junto. Bruno ergueu a taça. Renan quase deixou a dele cair de tanto que tremia. Antônio levantou o copo devagar. Olhou para cada um deles com uma serenidade que os desconcertou. Disse, aos que mostram o que são quando acham que ninguém está olhando. Bebeu e continuou comendo, tranquilo, sem pressa, saboreando a última ceia como quem saboreia uma resposta que só ele conhece. Eles esperavam que ele começasse a suar, a tremer, a tossir, mas nada aconteceu. Antônio continuava ali, sólido, firme, mastigando devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. E aquilo os desestabilizou. Márcia foi a primeira a se levantar. Disse que precisava de um calmante. Bruno tentou sair também, dizendo que o jogo começaria na TV. Renan ficou sentado, suando frio, segurando o garfo como se fosse uma arma de brinquedo. Antônio então falou, com a voz grave e baixa, como um trovão prestes a rasgar o céu. Vocês acham que eu não sei? O silêncio que seguiu foi como um tiro no escuro. Márcia parou. Olhou para ele com olhos de vidro. Bruno congelou na porta. Renan largou o garfo, que caiu no prato com um som metálico e seco. Antônio levantou-se. Caminhou devagar até a cabeceira da mesa. Tirou do bolso um envelope. Abriu. Espalhou sobre a toalha branca documentos, rótulos de medicamentos, bilhetes de Lara, fotos de receitas, resultados de análise. Provas. Todas. Uma a uma. Cada página era uma facada moral. Cada linha, um espelho sujo sendo empurrado de volta nos rostos que tentavam negar. Vocês acharam que eu ia morrer sem deixar rastros? Achou errado, Márcia. Eu não sou burro, só fui burro por amar demais. E você, Bruno, tem 28 anos, mas alma de verme. Renan, você me chamava de velho idiota. Mas idiota é quem tenta enterrar alguém que já está com a pá na mão. Márcia tentou reagir. Disse que aquilo era loucura, que ele estava inventando tudo, que Lara era só uma criança traumatizada. Mas antes que ela pudesse terminar, a campainha tocou. 3 toques firmes. Depois silêncio. Antônio olhou para os 3. Disse, a visita chegou. Vamos todos atender juntos? Bruno correu até a porta. Ao abrir, deu de cara com 2 investigadores e uma promotora. O rosto dele empalideceu. A mulher mostrou um mandado. Renan tentou correr. Foi imobilizado no corredor. Márcia chorava, tremendo, tentando ligar para o advogado. Mas o celular já estava desligado. Eles foram levados dali como ratos sendo retirados de um ninho podre. Gritavam, ameaçavam, acusavam uns aos outros. A vizinhança assistia, atônita. A cena parecia tirada de um filme. Mas não havia roteiro. Era real. Era justiça. E Antônio sentou-se de novo à mesa. Pegou mais um pedaço de carne. Comeu devagar. Sentia o gosto de algo que não provava há anos. Liberdade. Sabia que o caminho ainda seria longo. Sabia que os traumas estavam enraizados. Mas naquele momento havia vencido. Porque não deixaria que o matassem em silêncio. Porque enfrentou o horror de frente. E principalmente porque Lara estava viva. E ela viu tudo. Mais tarde a menina correu até ele no jardim. Pulou em seu colo. Chorava. Pai, eles foram embora? Ele sorriu. Disse, foram, filha. Agora a casa é nossa. E ninguém vai te machucar nunca mais. Naquela noite,
Dormiram juntos na poltrona da sala, como dois sobreviventes de um terremoto. A casa, agora vazia, parecia respirar diferente. Sem veneno, sem planos. Só com o som do vento passando pelas janelas abertas. Era o som da verdade entrando pela primeira vez. Mesmo após o grito abafado da justiça, mesmo depois que os grilhões invisíveis foram arrancados da pele, Antônio sentia-se ausente de si. Era como se seu corpo tivesse retornado à casa, mas sua alma ainda estivesse perdida nos corredores da escuridão que atravessara. A prisão dos algozes não apagara as marcas da tentativa de assassinato. Pelo contrário, agora ele precisava lidar com a ressaca emocional, com a exposição pública, com a desconfiança do mundo e, acima de tudo, com a dúvida eterna que o perseguiria como sombra. Como eu não vi antes. Nos jornais, o caso era narrado como o golpe do bilhete premiado. Manchetes sensacionalistas o chamavam de milionário envenenado pela esposa e filhos postiços. Repórteres o seguiam no mercado, queriam fotos, entrevistas exclusivas, mas Antônio recusava tudo. Não queria fama, não queria virar manchete, queria apenas respirar, viver sem medo, reencontrar a parte dele que foi arrancada aos poucos, não com faca, mas com falsa ternura. Tornou-se um homem de silêncios profundos, de palavras pensadas, cauteloso e talvez irremediavelmente triste. Márcia, Renan e Bruno foram mantidos presos enquanto o processo corria. A promotoria os indiciou por tentativa de homicídio qualificado, falsidade ideológica, estelionato e administração fraudulenta de bens alheios. As provas eram irrefutáveis: laudos toxicológicos, áudios de conversas, documentos falsificados, rastros bancários, a carta escrita por Antônio e, acima de tudo, o testemunho firme de Lara. A menina, com a maturidade que nenhuma criança deveria ter, depois de olhos abertos e voz firme. Disse tudo, contou cada detalhe e emocionou até os policiais mais experientes da sala. O promotor, ao final de sua exposição, disse: "Nunca houve dúvida de que eles queriam matá-lo. O que nos surpreende é que ele tenha sobrevivido tempo suficiente para contar essa história." A cidade, que antes murmurava pelas costas de Antônio, agora se dividia. Alguns viam nele um herói trágico, um símbolo de superação, um milagre vivo. Outros o viam como um tolo, um homem que pediu para ser enganado. A verdade é que ninguém sabia o que fazer com alguém que voltou da beira da morte sem se vingar, sem gritar, sem se revoltar. Antônio não buscou vingança, não contratou advogados para humilhar os culpados, não foi à imprensa, apenas seguiu, em passos lentos, com olhos fundos, mas seguiu. A casa, embora agora limpa de presenças malignas, carregava os fantasmas do passado. Cada quarto tinha um eco, cada canto escondia uma memória. Antônio tentou mudá-la, reformar, pintar, mas nada mudava a sensação de que aquele lugar foi projetado para ser seu túmulo. Decidiu então fazer algo mais radical. Vendeu a propriedade. Doou parte do valor para abrigos de crianças e idosos. Comprou uma casa simples em uma cidade do interior, longe dos holofotes, onde ninguém o conhecia. E levou consigo apenas o essencial: algumas roupas, os desenhos de Lara, o velho rádio da vila e a menina. Sim, Lara ficou sob sua guarda. O juiz entendeu que ele era sua única figura de referência estável, seu verdadeiro protetor. A mãe perdera a guarda, os irmãos não tinham sequer o direito de vê-la, e pela primeira vez desde que ela nasceu, Lara pôde dormir em paz, sem portas trancadas, sem gritos, sem sombras. Ela chamava Antônio de pai, com uma naturalidade que emocionava qualquer um que ouvisse, e ele, ao cuidar dela, sentia algo renascer. Não era felicidade, era mais profundo, era sentido, razão, missão, mas nem tudo cicatrizava com amor. Antônio desenvolveu crises de pânico. Acordava no meio da noite suando com o cheiro do leite envenenado na garganta. Às vezes, ficava horas parado olhando para a janela, revivendo falas, passos, sorrisos falsos. Tinha medo de confiar em qualquer um. Tinha medo de si mesmo, de sua ingenuidade. Tentou terapia aos poucos. Encontrou acolhimento em uma psicóloga que o tratava com a mesma paciência que ele oferecia a Lara.
Falava pouco nas sessões, mas, quando falava, as palavras saíam pesadas como pedras que demoraram uma vida inteira para desabar. Um dia, a psicóloga perguntou: se pudesse voltar atrás, mudaria o que fez? Ele ficou em silêncio. Depois respondeu: não mudaria nada. Só teria aberto os olhos mais cedo. E talvez abraçado menos os lobos com pele de gente. A história dele começou a sumir das manchetes. Novos escândalos surgiram. A cidade voltou aos seus ritmos ordinários. E Antônio tornou-se o homem que sumiu, que venceu o próprio fim, que atravessou a cova aberta com as próprias pernas. Ninguém mais perguntava por ele. E isso era bom, porque agora ele podia ser quem era antes do dinheiro, antes da tragédia. Um homem comum, de fala baixa, de coração inteiro, que plantava hortelã no quintal, que levava Lara à escola, que fazia café coado na hora, e que toda noite antes de dormir olhava para a menina e dizia: a gente venceu, filha. A gente venceu sem virar monstro. E ela, já com os olhos fechando, respondia: venceu, pai, porque o Senhor não morreu, e porque eu ainda te amo. E isso era tudo que ele precisava ouvir. Às vezes, a verdade não vem de tribunais ou dossiês. Às vezes, ela sai da boca de uma criança. E é justamente por isso que quase ninguém acredita nela. Mas Lara não era uma criança comum. Era pequena no tamanho, mas imensa na percepção. A casa onde cresceu lhe ensinou a ler silêncios como quem lê palavras, a sentir os perigos escondidos nos gestos doces, a identificar mentiras entre os dentes alvos de adultos que sorriam como se estivessem servindo veneno com colher de prata. Enquanto o mundo subestimava sua idade, ela via tudo. E via com clareza. Foi ela quem sentiu primeiro. Quando a mãe começou a chamá-la de sensível demais, de imaginação fértil, Lara já sabia que aquele não era um elogio. Era um aviso. Quando os irmãos começaram a evitar sua presença nos corredores e sussurravam em voz baixa quando ela passava, ela percebeu que o ar da casa já não era mais feito só de oxigênio. Era feito de planos. E nesses planos, ela e Antônio eram obstáculos. E obstáculos, em casas onde a ganância é rainha, são removidos com eficiência. Ela amava o padrasto como se o tivesse escolhido, e talvez de alguma forma tivesse mesmo. No dia em que ele chegou, com um olhar de quem não sabia onde colocar as mãos nem os olhos, ela o enxergou, como se reconhecesse naquela solidão calada um espelho da sua. Ele era o único que a ouvia de verdade, e respondia suas perguntas com paciência, que não a tratava como incômodo. Com ele, aprendeu a desenhar casas, a entender o valor de coisas pequenas como um café feito na hora, ou uma história repetida só porque ela pedia. Ele era o pai que ela nunca teve, e o único adulto naquela casa que não fingia. Por isso, quando Antônio começou a definhar, ela sentiu o desespero rastejar. As perguntas que ele esquecia no meio das frases. Os olhos fundos, o corpo cada vez mais frágil, os cochilos longos e os sussurros dos irmãos pela madrugada. Ela sabia, não com lógica, mas com a intuição afiada de quem vive entre monstros. Sabia que estavam tentando apagar aquele homem, que estavam apagando também a única parte dela que ainda se sentia viva. Tentou alertar a mãe, tentou falar com a avó. Ninguém ouviu. Disseram que era invenção, que estava com ciúmes, que andava grudada demais naquele velho. E foi ali que Lara decidiu. Ela seria os olhos que o mundo não queria abrir. Começou a anotar, a desenhar, a guardar bilhetes. Fazia mapas mentais dos lugares onde os irmãos escondiam frascos, copiava as marcas dos remédios, fingia dormir para ouvir conversas, guardava as cápsulas que Antônio cuspia, escondia sob a cama um caderno onde tudo estava escrito: datas, frases ouvidas, olhares estranhos, mudanças de comportamento. Era uma agente infiltrada e estava sozinha, mas nunca hesitou. Foi ela quem salvou Antônio naquela madrugada em que o leite veio mais forte. Acordou com o som do corpo dele caindo no chão. Correu, gritou. Pegou o celular secreto, discou o número que ele lhe ensinara a decorar. Falou com a voz trêmula, mas sem choro. Pediu socorro. Disse o nome do remédio. Deu o endereço. Esperou. Enquanto a mãe e os irmãos ensaiavam uma cena, Lara apertava forte a mão dele e dizia baixinho: "Aguenta, pai, a polícia tá vindo, eu fiz o que prometi." No dia seguinte foi interrogada.
Psicólogos, conselheiros, promotores, muitos queriam poupá-la. Queriam tirá-la da cena, como se ela não tivesse sido parte da história. Mas ela não deixou. Pediu para falar. Contou tudo, sem gaguejar, sem lágrimas. Cada detalhe, cada frase, cada gesto. Falou sobre a comida, os venenos, os olhares, os tapas que levou, os dias em que dormiu com medo de acordar órfã de afeto. A promotora que ouviu seu depoimento chorou. Disse que nunca havia visto uma criança tão lúcida diante do horror. A defesa tentou desqualificá-la. Disse que ela tinha instabilidade emocional, que sofria de influência do padrasto. Mas os laudos diziam o contrário. Os psicólogos confirmaram. Lara era emocionalmente forte, cognitivamente avançada e psicologicamente estável. Uma testemunha confiável, uma sobrevivente, um milagre. E foi sua palavra que inclinou a balança. Mais do que os papéis, os exames, os extratos bancários, foi a voz pequena e firme de Lara que selou o destino dos culpados. Quando o juiz leu a sentença, havia silêncio na sala. Márcia chorava. Bruno e Renan abaixavam os olhos, e Lara apenas segurava a mão de Antônio com os olhos fixos no magistrado, como se dissesse: agora sim, agora o mundo viu o que eu já sabia. Depois do julgamento, foi perguntada se queria visitar a mãe na prisão. Disse que não. Perguntaram se sentia falta dos irmãos. Ela disse: sinto falta do que eles fingiam ser, mas nunca foram meus irmãos de verdade. E com essa frase, encerrou o passado. Seguiu com Antônio para a nova casa, nova cidade, nova vida. Estudava em uma escola pequena, gostava de literatura, de desenhar prédios e de escrever histórias. Um dia, disse que queria ser arquiteta, para construir casas onde ninguém precisasse ter medo de dormir. O juiz, ao revisar a guarda definitiva, disse: é ela quem protege ele, e ele que protege ela. São dois sobreviventes que se tornaram abrigo um do outro. E assim seguiram. Dois nomes riscados da tragédia, reconstruindo uma existência feita de afeto verdadeiro, de memórias compartilhadas e de um passado que, embora nunca pudesse ser esquecido, agora servia apenas como prova de que a verdade, mesmo dita por uma voz pequena, pode salvar uma vida inteira. Era como se a casa inteira soubesse o que estava escondido sob seus próprios pés. Cada azulejo do corredor, cada rachadura nos rodapés, cada fresta entre os tacos do assoalho, tudo parecia pulsar em silêncio com uma verdade sufocada, como se os próprios materiais gritassem por justiça. E quando finalmente a denúncia anônima chegou até a delegacia, não era apenas a justiça dos homens que se colocava em movimento. Era a própria memória do crime que começava a emergir da terra. O que poucos sabiam é que Antônio, antes mesmo de perder completamente as forças, havia começado a fazer cópias de documentos, áudios, vídeos, rótulos de remédios adulterados. Ele não confiava em si mesmo por muito tempo. Sabia que o envenenamento era uma guerra de desgaste, e por isso distribuiu provas silenciosamente. Deixou envelopes em lugares estratégicos. Entregou uma pasta a um antigo mestre de obra que trabalhava como vigia numa construção. Deu outro a uma senhora da padaria, onde comprava pão antes do casamento. Gente simples, gente que nem sabia o que tinha nas mãos, mas gente em quem ele confiava mais do que nos que dividiam o teto com ele. Foi uma dessas pessoas que, ao ouvir que Antônio havia sido internado de forma estranha, decidiu abrir a pasta e procurar a polícia. Dentro, havia fotos de receitas, conversas escritas à mão, etiquetas de frascos de comprimidos, extratos bancários com transferências suspeitas e uma carta. Na carta, Antônio dizia: se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Minha esposa e os filhos dela estão tentando me matar. Não por raiva, mas por ganância. Eles sorriram para mim, me abraçaram e usaram minha confiança como veneno. Se eu sumir, se disserem que fugi ou que pirei, não acredite. Eu não fugi. Eu fui apagado. A denúncia caiu como uma bomba na delegacia. Imediatamente, foi repassada à delegada responsável por crimes patrimoniais, que já havia ouvido rumores daquele caso peculiar. O pedreiro que ganhou na loteria casou-se com uma mulher com filhos adultos e, de repente, desapareceu da vida pública.
O boletim de internação que constava no sistema era vago. O nome do médico responsável, o mesmo citado nas cartas, levantava suspeitas. E então as engrenagens começaram a girar. A polícia chegou à casa com um mandado de busca e apreensão. Márcia tentou barrar a entrada. Disse que o marido havia viajado, que não estava bem da cabeça, que Lara estava sob cuidados. Mas Lara correu até o portão, gritou: "Ele está lá dentro! Eles deram coisa para ele, eles esconderam tudo!" Os policiais entraram. Começaram a vasculhar os cômodos. Encontraram documentos em nome de Antônio, assinados com letras que não combinavam com sua caligrafia real. Encontraram talões de cheques já preenchidos. Vários frascos de medicamentos sem rótulos, escondidos atrás de uma parede falsa no armário do banheiro. Dentro da geladeira, potes com sopas que, mais tarde, revelariam níveis tóxicos de substâncias sedativas. Mas o que mais chamou atenção foi uma área recém-reformada no quintal. Um pedaço do chão cimentado que destoava do resto. Muito reto, muito recente. O oficial da perícia olhou aquilo com desconfiança. Chamou a equipe. Uma marreta, um rompedor. E o som do concreto quebrando preencheu o ar. A cada estalo da laje se partindo, Márcia se desintegrava em silêncio. Os filhos se entreolhavam, nervosos, pálidos. A poucos metros dali, Lara tremia nos braços de um assistente social. Então encontraram. Não era o corpo de Antônio, era de um cachorro, enterrado ali semanas antes, usado como simulação, como distração, como treinamento talvez. Mas ao lado, dentro de uma caixa de papelão envolta em sacos pretos, havia algo ainda mais perturbador: uma coleção de seringas usadas, luvas cirúrgicas, frascos vazios com rótulos arrancados, e, entre eles, um frasco com impressões digitais que depois seriam identificadas como sendo de Renan. A perícia confirmou. As substâncias ali encontradas correspondiam exatamente às dosagens encontradas no sangue de Antônio em exames hospitalares anteriores. A conexão estava selada. Quando a polícia cruzou os registros, encontrou a solicitação de uma internação psiquiátrica feita em nome de Antônio, sem sua autorização, assinada por um médico cúmplice que já havia sido investigado por manipular laudos. A farsa era completa e agora desmascarada. Márcia tentou dizer que era tudo invenção de Antônio, que ele estava paranoico, que ela só queria ajudá-lo. Mas as gravações da câmera escondida que Lara havia deixado ligada em seu antigo tablet diziam outra coisa. Em um dos áudios, Bruno dizia claramente: "A gente vai sumir com ele e fingir que foi um colapso. Simples." Em outro, Renan pergunta: "E se a menina abrir o bico?" E Márcia responde com frieza cirúrgica: "A gente interna ela também. Criança não tem credibilidade." Diante da avalanche de provas, não houve escapatória. Márcia, Bruno e Renan foram presos preventivamente. O médico cúmplice fugiu. Um mandado de captura foi emitido. A cidade reagiu com choque. A história do homem que quase foi morto pela própria família por causa de uma fortuna viralizou. Mas Antônio não celebrou. Não houve comemoração. Apenas silêncio. Porque apesar de tudo ter vindo à tona, ele sabia que certas verdades são como feridas abertas. Reveladas, sim, mas cicatrizadas, nem sempre. Era uma manhã nublada quando os portões do fórum abriram. O clima parecia ensaiado, como se o próprio céu se recusasse a brilhar diante do que seria exposto ali dentro. O caso do milionário envenenado pela família havia se tornado um espetáculo nacional. Canais de televisão estavam acampados na entrada do tribunal. Jornais de todo o país exibiam manchetes com variações da mesma frase: "A ganância mora ao lado." Mas para Antônio, aquilo não era um espetáculo. Era uma travessia. O momento em que ele precisaria encarar não apenas os rostos de seus algozes, mas as memórias que esses rostos carregavam. Márcia entrou na sala do júri com um terninho bege, os cabelos presos e os olhos inchados. Quis parecer abatida, frágil, confusa. Tentou chorar. Disse que amava o marido, que tudo foi um mal-entendido, que jamais teve a intenção de machucá-lo. O promotor, impassível, levantou a cópia da receita adulterada com a assinatura dela. Em seguida, apresentou o vídeo do tablet de Lara, onde Márcia falava com clareza: "Ele vai morrer dormindo.
vai ser melhor para todo mundo. O choro cessou. A máscara caiu. Bruno tentou se esquivar. Disse que apenas seguia ordens da mãe. Disse que nunca quis machucar ninguém. Mas os extratos bancários mostravam que ele já havia transferido grandes valores para contas em seu nome, mesmo antes do acidente acontecer. Disse que só queria ajudar nas finanças da família. A promotora então apresentou a gravação onde ele dizia com sarcasmo: "Depois que o velho morrer, eu vou reformar essa casa toda e colocar minha mesa de sinuca aqui." Não houve mais o que dizer. Renan foi o mais frio. Tentou sustentar a narrativa de que Antônio estava desequilibrado, que era agressivo, que inspirava medo. Disse que a mãe era vítima, mas os testemunhos o desmentiram. Um dos vizinhos relatou ter ouvido Renan gritar com Antônio mais de uma vez, chamando-o de trouxa e maldito peso morto. Outro entregou uma mensagem enviada por ele em um grupo de WhatsApp, rindo da tontura do padrasto após o jantar e dizendo: "Acho que a dose hoje bateu forte." Frases que, por si só, foram mais afiadas que qualquer faca. Lara foi chamada para depor. Os advogados tentaram impedi-la. Disseram que era demais para uma criança, mas ela quis ir. Vestia uma roupa simples, segurava firme a mão de Antônio e caminhava com a serenidade dos que já perderam o medo. Quando sentou na cadeira de testemunha, todos se calaram. Sua voz era clara, sem tremer. Falou do leite, das sopas, dos remédios escondidos, dos sussurros, dos tapas, das vezes em que a trancaram no quarto por defender o pai de coração. E por fim, disse: "Eles tentaram matar meu pai. E depois iam me fazer sumir também." A sala do júri ficou em silêncio. Alguns choraram, outros desviaram o olhar. Os jurados se entreolharam, constrangidos com o peso da verdade dita por uma voz tão pequena. A promotora encerrou dizendo: "O senhor Antônio sobreviveu não porque teve sorte, mas porque teve ao seu lado uma criança que se recusou a deixar o mal vencer. O que está sendo julgado aqui não é só uma tentativa de homicídio, é uma tentativa de apagar a dignidade, a confiança e a vida de um homem bom. E essa corte não pode fechar os olhos para isso." O veredito veio ao final da tarde. Márcia, Bruno e Renan foram condenados por tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, falsidade ideológica e estelionato. Pegaram penas superiores a 30 anos. Não teriam direito a regime aberto por um longo tempo. O juiz, ao encerrar a sentença, disse: "A pior violência não é a física, é a traição premeditada, é usar o amor como arma. E os senhores fizeram isso com requintes de crueldade." Antônio ouviu tudo em silêncio. Não comemorou, não sorriu. Apenas assentiu com os olhos cheios d'água. Ao sair do fórum, repórteres se aglomeraram. Perguntaram se ele se sentia vingado, se agora estava aliviado. E ele respondeu com uma frase só: "Eu só queria ter sido amado de verdade." Só isso. Naquela noite, voltou para casa com Lara. Fizeram macarrão com queijo. Assistiram a um filme antigo. Riram em partes bobas. E antes de dormir, ele olhou para ela e disse: "Acabou, filha. Eles pagaram." E ela, com olhos meio fechados, respondeu: "Agora a gente pode ser feliz?" Antônio não respondeu com palavras. Apenas a abraçou, forte, como quem segura uma vida inteira que quase se perdeu. E naquele abraço estavam todas as respostas. A antiga casa de luxo onde tudo aconteceu permaneceu vazia por anos. Ninguém quis comprá-la. Mesmo após a condenação dos criminosos, mesmo após o escândalo esfriar nas manchetes, a residência tornou-se um símbolo sombrio. Para alguns era a casa do veneno, para outros, o túmulo vivo do milionário traído. O que era antes vitrine de status e ostentação virou ponto de silêncio. Os vidros espelhados refletiam o vazio. O portão eletrônico, agora enferrujado, rangia ao menor toque do vento. E as paredes, que um dia testemunharam planos frios e palavras cortantes, pareciam absorver cada sombra do passado. Antônio jamais voltou lá. Quando o advogado perguntou se queria recuperar os bens, os móveis, qualquer lembrança, ele apenas balançou a cabeça. "Tudo que me pertence de verdade anda comigo, ou está dormindo na cama ao lado." A casa foi desapropriada. Parte do valor arrecadado com o leilão foi destinado, por vontade expressa de Antônio, a 3 instituições:
um abrigo para idosos sem família, um orfanato no interior e uma escola pública em reforma. O restante foi transferido para um fundo em nome de Lara. Mas nada disso era exibido. Nenhuma placa com nome, nenhum busto, nenhuma homenagem. Antônio recusava ser tratado como herói. Dizia apenas: eu fui um homem que confiou e paguei por isso. Não me celebrem, ensinem. O novo lar deles era simples, mas cheio de vida. Um sobrado com jardim, uma rede na varanda, paredes com desenhos de Lara colados com fita crepe e um mural de fotos onde a menina sorria em diferentes fases, com Antônio ao fundo segurando uma pá, uma planta ou apenas uma caneca de café. O chão não era de mármore, mas era firme. A mobília não era de luxo, mas era limpa, escolhida com cuidado. Não havia segredos na despensa, nem sussurros no corredor. Apenas vida, aquela que resiste mesmo quando o mundo tenta arrancá-la à força. Antônio começou a dar pequenas palestras em escolas. Contava sua história, mas sempre com ênfase no que veio depois. Na importância de ouvir as crianças, de ensinar os homens a reconhecerem sinais, de não confundir amor com dependência. Nunca mencionava os nomes dos culpados. Dizia: essa história não é sobre eles, é sobre quem sobreviveu e quem decidiu transformar dor em ponte. Lara crescia com olhos atentos. Amava livros, especialmente os que falavam de justiça e de arquitetura. Queria construir abrigos, escolas, espaços de acolhimento. Aos 12 anos escreveu um pequeno ensaio chamado As Casas que Falam, onde dizia: existem casas que acolhem e outras que silenciam, mas é dentro das pessoas que as verdadeiras casas vivem. Meu pai é minha casa. O texto viralizou. Foi citado por educadores, terapeutas e até por juízes em congressos sobre direitos da infância. Mas Antônio nunca leu em público. Disse que aquele texto era para ser sentido, não explorado. Com o tempo, os traumas deram lugar à rotina. As noites passaram a ser de sono profundo. As refeições, momentos de troca. Lara tinha amigos. Antônio cuidava das plantas, lia jornais velhos e sempre preparava um café às 16 horas, hora em que, antigamente, ele tomava o leite que quase o matou. Agora tomava café, amargo, forte, honesto. Como ele próprio dizia, coisas ruins adoçam no começo, mas é o amargo que limpa a garganta e acorda a alma. De vez em quando, pessoas batiam em sua porta querendo agradecer. Diziam que sua história salvou suas vidas, que o fez sair de relacionamentos abusivos, abrir os olhos para filhos distantes, rever testamentos, confiar mais em suas crianças. Antônio ouvia com humildade, dava um aperto de mão, às vezes um abraço, e voltava para dentro, porque não buscava glória, buscava paz, e enfim a havia encontrado. Um dia, sentado no banco da praça com Lara ao lado, ela perguntou: pai, se você pudesse falar com aquele Tonho pedreiro, lá do começo, o que você diria para ele? Ele pensou. Olhou para o céu, depois para o chão, e respondeu: diria para ele continuar trabalhando com dignidade, mas não esquecer de construir a si mesmo também, porque o mundo derruba o que é vazio por dentro. Lara sorriu, pegou na mão dele, e os dois ficaram ali sob o sol de fim de tarde, como se tivessem vencido o mundo. Não com gritos ou vingança, mas com amor, resistência e memória. Um homem que quase morreu pelas mãos de quem jurou amá-lo, e uma menina que salvou a vida dele com lápis de cor, coragem e silêncio. Há histórias que não precisam de estátuas, nem de livros, nem de reportagens em horário nobre. Elas sobrevivem como feridas, abertas, doloridas, mas vivas. A história de Antônio Mendes, o pedreiro que ganhou na loteria e quase foi enterrado em vida pelos próprios braços que fingiram abraçá-lo, é uma dessas. Ela não pede aplauso, ela pede silêncio. Um silêncio que escuta, um silêncio que ensina. O dinheiro que deveria libertá-lo foi o mesmo que o colocou em cativeiro. E não foi um cativeiro de grades. Foi um cárcere de afetos falsos, sorrisos envenenados, promessas que fediam a pólvora. O bilhete premiado que ele segurou com as mãos sujas de cimento carregava não só números vencedores, mas o peso de um destino que jamais aprendera a lidar com a abundância, porque a miséria ele conhecia bem, mas a riqueza
A riqueza era uma selva onde os inocentes não duram muito tempo. E mesmo assim ele sobreviveu. Não foi salvo por advogados nem por anjos, foi salvo por uma criança. Uma menina que aprendeu cedo demais que o amor pode ser arma, que a mesa de jantar pode ser um campo de guerra, que o sangue nem sempre define quem te protege. Lara, com seus cadernos coloridos e olhos atentos, foi a voz que quebrou o feitiço. Porque em um mundo onde adultos manipulam com palavras, a verdade às vezes vem na forma de um desenho, um sussurro, um bilhete escrito com lápis mordido. Hoje, longe das câmeras e do mundo que esquece rápido, Antônio vive como sempre quis, invisível, mas em paz. Planta, escuta música, toma café e olha para o céu como quem finalmente reconhece a si mesmo. Ele não quer revanche, não quer justiça com holofotes. Ele quer o que nunca teve antes, uma vida que não precise esconder. Mas mesmo assim, sua história ficou. Não porque ele quis, mas porque o mundo precisava ouvi-la. Ela foi contada em escolas, em palestras, em conversas sussurradas entre vizinhas desconfiadas. Tornou-se símbolo entre aqueles que já sentiram a traição mais fria, a que vem do prato dividido, do beijo dado, da assinatura no cartório. E principalmente entre aqueles que aprenderam que o dinheiro pode comprar quase tudo, menos o amor de uma criança que viu a verdade com os próprios olhos. E quanto à casa, aquela onde tudo começou, onde o leite era veneno e os talheres tremiam de culpa, foi demolida. No lugar, construíram um centro comunitário, pequeno, humilde, com quadras, salas de leitura e um jardim de hortelã, a planta preferida de Antônio. No mural da entrada há uma placa de madeira simples, sem nome, só uma frase, escrita por Lara. Nem toda casa é lar, mas todo lar começa quando a verdade encontra abrigo. E quem passa por ali, mesmo sem saber a história inteira, sente que aquele lugar carrega algo a mais. Uma memória que pulsa sob o chão, um segredo que já foi dor, mas agora é aviso. Uma advertência em forma de sussurro. Cuidado com os que se aproximam sorrindo demais. Nem todo abraço aperta. Alguns sufocam, porque no fim foi isso que Antônio aprendeu da forma mais cruel. O perigo raramente bate à porta gritando. Às vezes, ele entra pela cozinha e serve o jantar,